estamos aqui hoje com o nosso quinto capítulo do Na Vida e na Tela, o Cine Sistêmico, um trabalho que a gente está desenvolvendo, onde a gente faz a leitura sistêmica. O que é isso, Amanda? É uma leitura de todas as dinâmicas familiares, das dinâmicas de relações que a gente percebe nos filmes. Esse projeto é meu e da Érica, onde a gente vai trazer para vocês um pouquinho mais de informação, conhecimento e fazer essa troca. A Érica vai se apresentar e vai começar a apresentar o filme. Qual que é o filme hoje, Eriquinha? Hoje, o filme que a gente vai assistir é o filme Red Crescer é uma Fera, né? É esse o nome. Sim. E é um filme muito gostoso. Eu, na verdade, deixa eu me apresentar. Eu sou a Érica, amante de cinema, gosto muito de assistir filme. Com a Amanda a gente conversou sobre começar esse trabalho gostoso e eu fiquei muito animada. Então, assim, a ideia é trazer esses filmes para vocês, contar um pouco sobre ele, a Amanda da perspectiva dela na terapia sistêmica. O Uhum. filme de hoje é um filme muito especial para mim, muito especial para os meus sobrinhos. A gente assiste juntos muitas vezes. E porque ele tem realmente um background dele é cheio de coisa para a gente conversar. Então, desde o início, a Uhum. gente está pensando sobre falar sobre esse filme. A história do filme é mais a interação dela com a família. E ela é uma menina asiática de origem coreana, né? E então, assim, tem uma dinâmica diferente. O filme se passa, a história do filme se passa no Canadá. Então, assim, Uhum. tirando aquela cultura fora da Ásia para passar num outro país e como ela interage com os amigos, né, o país que ela mora, mas tendo a cultura dela, da família dela. Uhum. Então, Uhum. assim, mostra muito essa interação entre a mãe e o pai, entre ela com os pais, com os avós, Uhum. com os amigos na escola, que mostra muito. Então, Uhum. a gente vai explorar esse filme todo aos pouquinhos com vocês. Isso. Eu queria começar falando, Érica, Hum. de um tema que me agrada muito nesse filme, é que eles começam mostrando o quanto eles são ritualísticos com a ancestralidade. Uhum. Né? Eles têm um templo, e lá nesse templo há essa prática, né, dos rituais para ancestralidade, e é algo que eu venho estudando há muito tempo, né, o quanto a cultura, né, da Coreia, do Japão, da China, do lado de lá, né, quanto eles reverenciam a ancestralidade, quanto isso é importante, né? Só que no filme a gente vai ver também o quanto a gente precisa compreender como dar continuidade a essa ancestralidade de uma maneira saudável, né? Os temas, a gente escolheu uns filmes, alguns filminhos aqui que é mais animação, né? Que tem muito tema de Uhum. ancestralidade. Então, Uhum. tá certa, tem a questão dos países asiáticos, tem muito foco na família, foco em Uhum. quem veio antes da gente. Eu adoro conversar sobre isso. Então, vamos? Vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Então, conta um pouquinho pra gente dessa história aí. Lembrando, né, Érica, que quem não Sim, assistiu o filme ainda, assista e volta aqui depois, porque a gente sim. vai contar um pouquinho da história, então às vezes você pode assistir e ficar meio chateado que a gente contou os spoilers, mas é porque a gente quer fazer a leitura do filme como um todo, né? Isso, verdade. É, Então, o início, né, desse filme começa com a May, a gente é apresentado para May. A May acabou de fazer 13 anos e a introdução do filme é bem ela mesma, né, falando sobre si, como que ela é animada. Ela tem 13 anos e eu gosto disso, eu gosto daquilo, a minha banda preferida é tal e ninguém me passa para trás, aquela coisa assim, né? Ela é muito assim, espoletinha. Sim. E começa também a mostrar a dinâmica familiar dela, que mostra muito a May como uma pessoa assim, ela tá fazendo de tudo para que a família não, para que ela seja a filha perfeita. Filha Ela boazinha, é né? boazinha, como diz, Uhum. aquela procura pela perfeição de ser assim, meus pais não vão poder reclamar de mim por nada. Sim.
E sim, assim, você vê, sim. a gente também vê que eles são amorosos, eles são pessoas assim, Hum, cuidam muito dela, eles se cuidam muito. O pai dela cozinha, né, faz aquela comida sim, gostosa em casa, e ela e a mãe assistindo novela e conversando. Então sim, tem uma dinâmica muito bacana, que ela é a filha única também, né? sim, Então, sim. como filha única, tem aquela coisa do foco ser naquela criança só, né? Que às vezes é Uhum, até difícil, porque quando você tem irmãos, aquela coisa fica mais dividida. Quando é uma criança é, só, né, fica muito focado. Então, mostra muito isso também. Ela como filha única, sim, de uma família que tem uma dinâmica diferente, não só por ser de um país, de ter uma origem de um país diferente, de onde eles uhum, moram, mas porque eles seguem muito aquilo, eles vão ao templo, eles seguem as normas do templo que eles seguem, né, que eles se mantém, né? Que eles cuidam, tem, né? então, assim, Sim, mostra muito no início ela limpando o templo com a mãe dela e como que ela gosta, né? No início, até ela sim. conversando com uma das amigas, a amiga fala, não, hoje vamos fazer não sei o que lá, chama ela para fazer uma coisa. Ela, não, hoje é dia de limpar o templo. E você vê que ela está Hoje é entusiasmada dia de faxina, né? de faxina, e eu fiquei olhando assim, Ah, eu falei, gente, como pode? uhum, Mas não era porque necessariamente uma coisa que ela, aos 13 anos, gostaria de fazer, mas porque ela se acostumou, se habituou àquilo, e é algo que ela compartilha com a mãe, é um momento com a que é mãe. dela e com a Hum, mãe. hum, Então, o que me puxou mais essa parte. E logo no início também é quando a gente vê que começa a acontecer umas coisinhas aqui, que ela já descobre sobre a maldição do panda, que é a maldição, sim, como diz, né, que sim. ela durante um tempo, ela começou a ficar, assim, muito nervosa, e essa é assim que ela descobre que depois de uma certa idade, na linhagem dela, na família dela, as mulheres, quando elas ficam muito nervosas, o panda, que é aquele monstrinho, sai de ela se transforma fisicamente no panda. E o panda é um bicho enorme, o panda vermelho. Não sei se vocês já viram um panda vermelho, mas na verdade, o panda vermelho é um bicho pequenininho, fofo Uhum, demais, parece uma raposinha, muito fofo. É uma mistura de urso com raposa. Mas no uhum, filme ele mostra com uma coisa enorme, bem assim fofa, como se uhum, fosse um ursinho de pelúcia sim, gigante, né? Então ela aparece com aquilo, mas ela não sabe o que fazer, porque ela não sabe o que está acontecendo. Ela foi dormir de um jeito, acordou de outro e não sabe o que é que fala com os pais e tudo, e nesse início, quando ela está tentando esconder, a mãe acaba descobrindo, sim. né? Então, deixa eu pontuar umas coisas sobre isso. Primeiro ponto que você falou é de ser filho único, né? Uhum, Os primeiros filhos, né, eles recebem muitas expectativas dos pais, né? Então a gente vê ali que a May, ela tá tentando, é o que você falou. Ela, por mais que ela goste de fazer as coisas com a mãe e tudo, ela gostaria de ir pro karaokê com as amigas, né? uhum, Mas ela tá tentando ali estar a serviço daquela mãe mesmo, né? De servir aquela mãe para ser amada, porque é isso que a gente faz, né? Os filhos, eles fazem de tudo para ser amados. Só que aí é o ponto que eu acho muito legal do filme de mostrar a adolescência, que é também o momento em que a criança começa a descobrir quem ela é, né, a parte dela que vai ser um pouco diferente da família, né? E aí mostra isso, né? Como que era difícil para ela administrar esses rompantes que ela começa a ter de desejos, né, de sentimentos, porque a gente começa, né, quando os hormônios também começam a vir, né, na primeira menarca, as coisas começam a mudar, esse amor platônico que ela tinha, né, essa vontade de estar mais com as amigas do que com a família, porque que é outra coisa muito importante na adolescência, né? Essa necessidade de pertencimento. E igual você falou, ela era de uma outra nacionalidade, num outro país, filha única, né? uhum, Tentando se achar no mundo. Então, mostra todos os embates, eu vejo, né, dos adolescentes. E é o que a gente vê quando a menina, né, ela tem a primeira menarca, né? Eu conheço adolescentes que têm dor de cabeça, muita cólica, e assim, isso muda mesmo, né? De repente você é uma criança que podia brincar a qualquer hora, a qualquer momento, de repente você está lá sentindo coisas que você não sabe lidar, né? uhum, Então, eu acho que esse ponto é muito bonito, e aí é o ponto que você falou também antes, desse relacionamento dela com os pais. Então, como que ela, ao descobrir ou ao passar por isso, ela tem esse embate com a mãe, né? Que aí mostra as duas, uma correndo da outra, uma fugindo da outra, né? Porque ela queria
que é outra coisa que é importante, queria viver aquilo ali de uma forma, mas ela não sabia lidar, e a mãe queria ajudar, que também é outro ponto da adolescência, né? Muitas vezes a gente tem um tanto de coisa que a gente quer viver e que a gente não quer contar para os pais, que a gente não quer compartilhar, mas os pais tendem, né, a xeretar e enfiar no meio dos assuntos com medo que a gente sofra, né. Mas também é uma dinâmica super comum. Mas é muito legal a gente ver quando ela senta com a mãe, conversa, e o pai também já sabia, né, e ele sabia porque ele conhecia a mãe, então ele sabia do histórico do, né, da maldição do panda, e como que eles acolhem ela, né, e como que para essa mãe, ao ver a filha passando por aquilo, por que que a mãe desestabiliza e fica desesperada? Porque para a mãe foi muito difícil, né? Que aí eu acho que você pode contar mais um pedaço do, do filme. Sim, então, com essa transformação da May que ela chega, a conversar com os pais, né, o pai dela fala com ela: "Olha, a gente não esperava que fosse tão rápido, né, porque você só tem Uhum, 13 anos". Então, assim, a gente vê que daí cada mulher é diferente, né. sim. Então então a May, quando ela lidando com aquele quando eles mostram ela lidando com o panda vermelho dela, né, que também eu acho que, de alguma forma, quando ela teve a primeira, menstruação, que a mãe ficou lá tentando, né, tem aquela cena da mãe indo para a escola levando o Absorvente. absorvente e ela morrendo de vergonha, e a gente fica assistindo aquilo, a gente como adolescente, como ter passado, pela Uhum, adolescência já, a gente olha aquilo e fala: "Meu Deus do céu", eu lembro que alguma coi sabe, tem alguma coisa que sempre volta na aham, cabeça que aconteceu com a gente também. Então a gente sente pela sim, May naquele momento, que a mãe tá lá em sim, cima e tudo, não por maldade ou por, né, porque a mãe tá tentando proteger, mas é a sim, maneira como ela age na proteção foi como ela recebeu proteção da mãe. Então, sim. ela tá passando o que ela aprendeu. Então a May tá lá toda confusa, não sabe o que fazer, com muita vergonha, não pode conversar ainda, não está conversando abertamente com os próprios amigos da escola, com quem ela realmente Uhum, tem mais abertura, e, uhum, ela começa a tentar esconder o panda, sim, né. sim. Ela quer esconder porque ela quando ela aprende sobre a maldição, a primeira impressão é: "Isso é uma coisa ruim, você não pode deixar ninguém", é uma coisa que a mãe fala abertamente: "Olha, você não pode deixar ninguém saber sobre isso, porque E é eles". isso que a gente estava conversando também, né, meu amor, sobre a questão de que em algumas culturas, né, a menstruação, ela não é tida como algo puro, como algo natural. Até hoje, né, se a gente for pensar, tem muitas Sim, pessoas que não sabem lidar com o fato, né, de conhecerem seu corpo, de lidarem com esse momento de uma maneira leve, né. Eu conheço pessoas que sofrem até hoje com esse processo, né, da menstruação. E é um lugar que eu queria trazer hoje, reflexão, é principalmente que a gente, né, saber lidar com a menstruação é saber lidar com o feminino. E aí, uhum, quando a gente vai passando pela história, a gente consegue perceber que essa era uma dificuldade, né, ancestral dessas mulheres, que quando começavam a sentir essas coisas, não sabiam lidar, o que que elas faziam? Elas tamponavam e guardavam, né. Aí simbolicamente cada uma delas guardou em um lugar, uma guardou no brinco, a outra no anel, a outra no bracelete, né, que é como a gente faz. Aquilo que a gente muitas vezes não sabe lidar, a gente sufoca e a gente abafa. E aí a May mostra, né, que a May ela quer aprender a lidar com isso e que quando, né, ela começa a querer aprender e tem o apoio das amigas, né, que acontece? Começa a frutificar, ela começa a usar aquela criatividade, aquela alegria, aquela expansão dela de uma maneira muito produtiva, né, e que torna ela traz para ela, né, um novo lugar na vida, né, e que ela quer viver aquilo, só que, né, a família dela acredita que ela também precisa passar pelo ritual, onde essa parte dela também precisa ser guardada e tamponada, né. sim. E esse duelo que tem entre a May, abraçando o panda, e a família dela querendo que ela contenha o panda, Uhum, faça ele desaparecer dentro dela. É muito uhum, interessante, por quê?
acho que até mostra também como que é importante as amizades que a gente tem fora do nosso meio familiar, Círculo familiar. É, fora da nossa própria cultura. Por sim, quê? A cultura ocidental é completamente diferente da cultura oriental, né? Então, a cultura ocidental é uma coisa de fala, você tem que se abrir mais, você tem que é, vocalizar, principalmente agora, né? A gente sim, vê que as crianças são muito mais, se sentem mais abertas para vocalizar o que elas estão sentindo. é, E é uma mudança muito grande do que, principalmente, eu cresci num mundo diferente, você também, numa época sim, diferente, a gente vê essa mudança com os filhos, com os sobrinhos, com as crianças à nossa volta. Então, eu achei sim. interessante, sim, o momento que, quando ela se transforma num panda na escola, que ela ficou com medo de alguém, uma das amiguinhas dela vê e fala, meu Deus, você é tão Uhum. fofa, não sei o quê. E a amiga É, tá lá abraçando o panda e querendo, sabe? Aí ela fica assim, opa, peraí, às vezes, uhum. talvez isso não seja tão ruim. Então, Isso. assim, aí tem esse contraste dela na escola, com como as amigas estão reagindo, aceitando ela como ela é, Aham, e em casa, que tem aquela coisa da mãe e do pai, falando, não, você tem que botar isso pra dentro, a gente vai fazer um ritual, né, que a mãe conta, tem um é, ritual que a gente faz, que é no dia da lua cheia, numa data tal, para você fazer, que esse ritual vai ser para você colocar esse panda para dentro para sempre. Você não vai precisar voltar a lidar com ele. Então, esse tempo entre ela esperando, né, para esse ritual acontecer, acontece muita coisa bacana, né? Então, mas eu gostei dessa parte dela lidar com os dois lados. Ela fica lidando com isso, né, entre deixar o panda aparecer e esconder o panda, né, como a mãe como os pais dela sugeriram. Sugeriram não, né? Falaram que ela tem que fazer. uhum, Então, uhum, nesse meio tempo, existe a parte da história que ela está tentando conseguir dinheiro para ir assistir ao show da banda preferida dela, né? sim, Que é sim, uma boy band. Então, ela tá lá sim, louca, tá tentando juntar dinheiro porque eles não têm dinheiro e aí o que que acontece? Com isso, ela descobre que os alunos os amigos de escola dela ficam muito interessados no panda. Eles querem ver, você uhum, vê que como que é a mente mais jovem, né? Que eles estão assim, eles é. aceitam tanto, não, eu pago dinheiro para ver esse panda, que negócio é esse? Uhum. Então E ela mostra o que você falou antes, né, Érica? Que eu acho que é de aceitar o diferente no Exato. sentido de, tipo assim, a May do jeito que ela era ok, mas ela, como ela pode vir a ser, é muito interessante. E esse negócio, né, que você falou das amigas dela serem diferentes, trazerem isso para ela, falar assim, seja você mesma, né? É muito legal, porque é nesse momento aí mesmo que ela começa a fazer dinheiro, que ela começa a fazer sucesso, né? Porque ela começa a ser quem ela né? Isso é muito bonito, né? Sim, eu adorei também como que aos poucos eles foram mostrando para ela, a É, personagem, e para a gente, como que você abraçar a pessoa que você é, né, que te dá aquilo mais abertura, mais aceitação no mundo. E os próprios sim, amigos mostrando isso para ela, e ela falou assim, ok, que agora então eu tenho como até ganhar dinheiro fazendo isso. Então ela tá sim. lá juntando, tentando juntar dinheiro e então é isso, nessa parte dela lidar com os dois. Você quer falar alguma coisa Uhum. sobre isso também? Não, eu ia falar sobre essa questão, é, principalmente da adolescência, da gente ter também essa descoberta por novos gostos, né, por novas questões, e como que é difícil para a nossa família, muitas vezes, aceitar a pessoa a qual a gente está se tornando, né? E eu falo assim, a adolescência é um momento de experimentação. Então, a gente precisa permitir que esses jovens experimentem algumas coisas, claro, né? Tudo tem limite, mas que eles experimentem lugares, situações, porque eles precisam entender quem eles são, quem eles querem vir a ser e quem eles podem ser. Então, seguindo a história, a May tá lá, né, tentando ganhar dinheiro para poder assistir a melhor banda dela. E quando a mãe descobre que ela tá fazendo isso, e a mãe, obviamente, vai desaprovar do que ela quer fazer. Uhum. E né, acha que as amigas é a má influência e ela tá lá num momento muito importante, até eu acho, que mostra a May.
né, a mãe tá assim, vocês, com as amigas da May, vocês Uhum. colocaram essa influência, isso na cabeça dela, vocês são uma má influência, e a Uhum. May Uhum. não falou nada, não, é, Sim. né, protegeu as amigas, não Ela não colocou, soube se posicionar, não né? se posicionou, e as amigas ficaram chateadas com aquilo, normal, obviamente Sim. que, né, Sim. aquilo chateia a pessoa, então elas ficaram chateadas com o comportamento da May, porque a May não defendeu, não falou a verdade para começar, né? Porque ela, Sim. na verdade, não eram as amigas, a ideia foi completamente dela. E as Dela, amigas apoiaram, mas a ideia foi dela. Então, assim, ela não se é. posicionou a favor das amigas contra a mãe, falando com a mãe, não é nada disso, e foi para casa com a mãe. Então, chega naquele conflito que chegou em casa, elas chegaram em casa, a mãe dela, né, tentando lidar com aquela revelação de que a menina estava, né, ela estava sendo influenciada pelas amigas e que agora todo mundo sabe sobre o panda dela. E, e aí elas chegam no momento que quase perto do momento que eles vão fazer o ritual. O ritual. Uhum. Né? Então, assim, a May, né, quando a mãe descobre que a May estava cobrando para as pessoas verem o panda, é porque a May tinha ido para a festa de aniversário de um amiguinho de Sim. escola, de um colega de escola. E o colega disse, ela precisava de, acho que US$ 100, uma coisa assim. E o amigo falou, não, eu te dou o dinheiro, eu te pago se você for para minha festa de aniversário como De panda, panda. né? É. Então, assim, nesse momento antes dela ir para a casa desse colega, a mãe da May tinha chamado a avó da May, que é a mãe dela, mas as tias, e para se juntar, né, com a Sim. família para o ritual. Elas foram para o ritual. E só que quando chega lá, elas tomam conta do ambiente, elas tomam espaço de tudo, e elas querem que a May faça isso, faça aquilo, nós vamos fazer Elas querem controlar, né? controlar todo o minuto, os momentos livres que a May tem. A May já tinha programado ir para casa do amigo, e o tempo vai passando e vai ficando tarde, e ela não sabe sair daquela situação, né? Porque tá lá, é parente, é mãe, vamos fazer isso, vamos fazer Sim. aquilo. E aí, quando ela consegue sair da casa dela para ir para a casa do amigo, ainda tem a coisa que o panda aparece quando ela tá nervosa e ela não conseguiu fazer o É. panda sair. Porque de É. uma forma ou de outra ela estava muito energizada, mas ela não estava Sim. nervosa, ela não estava com raiva de nada. Então aquele panda estava lá dentro e ela não sabia sair. O engraçado é que teve uma parte do filme que mostra ela tentando domar, né? É. Tentar assim, quando que eu posso trazer esse panda e quando que eu posso domar o panda. Então ela descobriu que Sim. quando ela se acalma, o panda se acalma e volta para dentro. E ela volta a ser a pessoa, não, fisicamente ela é a May. E quando É. ela se explode, o panda vem à tona. Então ela Sim. brincou muito com isso. Só que essa parte de ela ir para casa do amigo e não conseguir se transformar no panda mostrou que ela realmente não tem controle sobre tudo. Né? Então, eu acho Ainda, né? ainda. Então, assim, ela ainda está naquela linha de mudança, de saber o que que eu consigo fazer e o que que eu não consigo. Então, ela chega lá vestida com uma fantasia de panda porque ela não Fantasia. consegue. O que eu achei engraçado é que o amiguinho dela tá assim, que isso? O que que você está fazendo? Não é isso que a gente combinou. E ele fica nervoso e tudo. Depois de um certo momento, ela consegue realmente se transformar no panda, né? O panda vem à Uhum. tona. E aí eles se divertem, eles dançam e a molecada toda brinca e aquela coisa toda, né? Então, quando a mãe da May descobre, é porque ela chega na No casa do quarto, né? ela Não, chega ela no... chega no quarto, né? E Ah, não é acha a May, verdade, né? verdade. Ela chega no quarto para procurar a May e ela vê que a May tinha, enfim, colocado um monte de bichinho de pelúcia Uhum. na cama e tava fingindo que estava dormindo. Então ela descobre e vai procurar saber onde que tá a May. Quando ela encontra a May na casa do amigo, a May tá completamente em panda, né? Se É. transformada em panda no teto da casa, e a mãe chega já arrebentando tudo, porque ela já chega, né, nervosa. E elas descobrem o quê também? Que o ritual depois, né? Ou isso é antes? Não, isso é antes, essa parte é depois, na É. verdade. Que quando a mãe descobre que a May estava cobrando, e ela
né, essa situação ocorre com as amigas e tudo, ela leva a May para casa e fala: "Você vai ficar aqui, não vou te deixar sair, você não vai poder fazer nada". Então, assim, aquele momento de você está de castigo, você não pode fazer nada. E a Sim. gente a mente da adolescente, assim: "Eu não fiz nada de errado", entendeu? E aí eu quero pontuar uma coisa legal. Sim. O que que acontece, Érica? Quando em várias gerações isso não é trabalhado, a gente brinca que vai vir um que vai ser ovelha negra, que vai ser aquela pessoa que vai ser disruptiva e que ela vai fazer com que aquilo ali mude. E aí é o que a gente vai ver então com essa postura da May. Ela não se submeteu, né, à mãe, assim como a mãe se submeteu à avó e às tias, né? E você vê essa força dela muito diferente da mãe. E aí a gente vai ver isso durante o ritual, né? Que aí elas vão fazer o ritual. Vou entrar no ritual só para falar um pouquinho disso. Hum, Aí elas vão fazer o ritual, e quando elas vão fazer o ritual, que a May chega lá e ela vê o panda dela, e eles falam assim, né? Se despede dela, deixa ela, e ela fala: Não, não, não quero me despedir dela, porque ela começa a entender que é uma coisa que a gente tem que compreender também, né, Érica? As nossas, aspas, dificuldades, fraquezas, elas podem se tornar força, né? Podem se tornar luz, né? A gente fala sombra é a luz, né? Por quê? Porque quando a gente vai entendendo como usar, que é o que você falou, ela não entendia como usar aquilo. E na família dela foi colocado, aspas, essa maldição no sentido de se você usar, você vai se dar mal. Mas é porque as pessoas que foram anterior, nas gerações anteriores, não conseguiram usar dessa força feminina de uma maneira saudável, né? E aí mostra isso de uma maneira muito bonita, que a May vai fazer então esse serviço que a gente fala para o sistema familiar. É ela que vai sintomatizar e é ela que vai colocar esse lugar, por quê? Então acontece o ritual, né? Dá errado e ela foge, né? Ela fala assim: eu não vou. E aí o que acontece com a mãe dela? A mãe dela perde as estribeiras e nesse momento o panda dela surge. Porque olha que interessante, só a menarca da minha filha é capaz de atuar naquela minha dor do feminino, né? Então ela também bota aquele trem para fora e quando ela bota para fora, a gente vê a dimensão daquilo ali, o tamanho daquilo ali, que depois a gente vai entender, né, Érica, que eu acho que é a parte para mim mais instrutiva desse filme, que as nossas mães, as nossas tias, as nossas avós, elas carregam muitas dores, muitos traumas, né? Elas passaram muitos medos, elas tiveram que se, né, esconder em muitos momentos, porque não era aceito na época delas. E aí, quando você vê a mãe dela naquela potência, daquele tamanho, você vê que a May já é uma geração que precisava curar aquilo mesmo, porque aquilo ali explodiu em algum momento. E aí mostra isso de uma maneira muito linda, né? Que ela vai para o show, a mãe dela vai atrás, e quando chega no show, que eles tentam, né, fazer o ritual da mesma forma, né, que eles sempre fizeram, não funciona. E aí eles precisam o quê? Eles precisam usar uma música que seja correspondente, que toque o coração de quem? Da May. Isso para mim foi muito bonito, porque mostra exatamente isso. Como que a cada geração isso pode ser diferente e como que a gente pode sim, né, na nossa geração, curar o que vem de tantas gerações adoecidas e principalmente no feminino. Então esse filme para mim, do ponto de vista das maldições hereditárias, principalmente no que concerne o feminino, é uma coisa assim maravilhosa e é algo que todo mundo, né, precisa assistir para aprender a lidar com as filhas, né, com as sobrinhas, para que a gente possa, né, apoiá-las nesse momento de transformação, para que elas possam ter isso mais leve do que foi para a gente, do que foi para os nossos, né, pais e mães. E eu vejo isso muito hoje. Esse foi um ponto muito importante da minha percepção, por exemplo, com a minha mãe. Depois que eu comecei a ver, igual no filme, né, que aí mostra as duas lá, né, no ritual de novo, naquele lugar, né, que ela vai e encontra com a mãe, e quando ela encontra com a mãe dela é aquela menina cheia de dores, aquela menina cheia de vergonha, aquela menina, né, que quis um tanto de coisa e não pôde. E a May acolhe ela, né, e diz para ela, tá tudo bem ser assim, né, você pode ser quem você quiser. Eu não consigo lembrar dessa parte sem chorar. Sabe por quê? Porque Exato. a gente
a gente mesmo lida com muito com isso, da família da gente. Você estava falando de você. Sim, Eu penso muito na minha mãe, naquela idade, sim, na minha idade. sim, Então, assim, sim, se a gente se colocar nesse lugar de lembrar, de pensar nos nossos pais, não só na mãe, mas no pai também, como aquela criança que passou muita coisa que a gente não sabe, muito trauma que a gente sim, não sabe, hum, que talvez a gente nunca vai saber, mas que alguns pontos, por exemplo, eu sei. Eu sei o que dói na minha mãe, você sabe o que dói na sua sim, mãe, sim, entendeu? A gente não sabe a extensão, né? Então assim, a sim, gente às vezes se colocando nesse lugar, como a May viu ela, a mãe dela lá, uma menininha, uma criança praticamente, da idade sim, dela, né? Uma menina. é, E ela fez ela fez com a mãe que ela queria que fosse feito com ela, sim, sim. E é né? isso que eu ia trazer, que eu acho que é muito importante, né, Érica? Porque quando a gente está na adolescência, o que que acontece? A gente acha que a gente está certo, a gente acha que o nosso pai está todo errado, que a nossa mãe está toda errada, mas não é sobre isso, é compreender que a nossa mãe está agindo baseado naquilo que ela carrega, né? E a gente não sabe de muitas coisas, então, claro, a gente vai precisar experimentar e tudo, mas não significa que os nossos pais estejam errados, significa que eles estão nos vendo através das lentes, né, que eles têm da vida que eles tiveram. Então, isso é muito importante, né, para quem tem filhos adolescentes, compreender e também saber colocar isso para os filhos, mas isso é muito importante para a gente acolher na gente, porque se a gente também não trabalha isso, quando a gente está lidando com as adolescentes, né, que estão passando por esse momento, a gente não sabe lidar mesmo, porque a gente não teve esse acolhimento na época, né? E aí é muito bonito no final, porque mostra isso, né? A May, então, é a primeira geração, né, que entra em contato com, vamos dizer, aquela feminilidade que aparece ali, né? E que ela toma aquela força e que aquilo ali, né, faz com que ela cure toda a família dela. Então, para mim, isso é uma das partes mais bonitas do filme, de entender que o ovelha negra da família, que a gente brinca, no caso dela é o panda vermelho, Hum, né, que eles fizeram essa alusão, é hum. alguém que vem, né, a serviço daquele sistema familiar, dizendo assim, gente, já deu, tá na hora da gente curar isso aqui. E o Turning Head mostra isso, né? Ele mostra essa menina que veio, né, fazer esse movimento de cura para o feminino dessa família, né? É um filme que todo mundo precisa assistir com esse olhar, né? E compreender, né, que todos nós passamos por esse momento e muitas vezes a gente não soube trabalhar o que nos aconteceu e ainda nem sabe, né? Sim, isso me fez lembrar, você falando aí agora, de um vídeo que roda pela internet muito, sobre uma pessoa falando sobre, em cada geração tem uma pessoa que vem para quebrar o ciclo. E essa Sim, pessoa é isso. geralmente tem aquele peso, é um peso enorme, e aí elas são vistas, são tratadas com medicamentos, são vistas como loucas, Sim, são vistas como bipolar, são vistas como meio sim, muitas coisas que, né, doentes mentais. Então, assim, sim. aquilo, por quê? Porque essa pessoa está querendo sair daquele ciclo, né? É, E a May fez exatamente isso. Igual você falou que ela, nesse processo, ela ajudou a curar a família toda, é, principalmente as mulheres, a família toda. E o engraçado que eu lembro, que eu lembrei agora, que o pai da May, quando ele conta para ela sobre a mãe, sobre como que aconteceu com a mãe dela, que a mãe não contou para May, né? Então o pai contou é, pra May, ele tá falando assim: olha, eu sei, o monstro da sua mãe era uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Era assim, terrível. A gente vai ver isso depois, né? Porque a é, questão do panda dela, não é nem monstro, é sim. o panda dela. E ele falou assim, mas por que que ela falou assim, porque a sua avó não gostava, não queria, sua avó quis tanto, e, né, que ela guardasse esse panda, que ela não, né, Uhum. tirasse, que ela fizesse ritual. Sua avó, ela e a sua mãe, a sua mãe e a sua avó, não se, elas se como é que é? Elas tiveram uma discussão muito grande, tudo ela, mas sobre o quê? Sim. Aí ela falou assim, ele disse sobre mim, que a sua avó não me Uhum. aceitava. Ela não queria que ela sua Sim. mãe se casasse comigo. Então a gente vê que É, até lá, a mãe dela, naquele momento, saiu do padrão por casar sim. com uma pessoa que a mãe não aceitava. Então, assim, Sim, sim. mesmo que pequena, a mãe dela já começou a fazer uma mudança, É. né? Que é isso também, né, Érica? A gente tem que entender isso, né? Os nossos pais, eles estão fazendo que eles dão conta com o nível de consciência que eles têm.
né? Então, assim, a mãe dela deu conta de fazer algumas coisas um pouquinho diferente, mas a May já veio para fazer tudo Ela diferente. veio igual um trator, né? Eu, E é eu, isso que você falou, esse ponto aí que você falou, só pegando esse gancho do que você falou, das pessoas serem taxadas, né, de doentes mentais, de bipolar, nananana. Isso, antigamente, né, Érica, era a histeria da qual Freud falava, né? Era esse lugar em que a mulher, ela não podia se manifestar, né? Então, ela não podia se manifestar no prazer, ela não podia se manifestar na dor, ela não podia se manifestar em nada, porque toda manifestação da mulher era tida como loucura, né? Então, isso para mim, quando mostra aquele monstrão, né, é muito isso. Por quê? Porque a mulher, quando se expressa, ela é potente. E aí essa potência muitas vezes assusta as pessoas, né? Então eu acho que é algo para a gente também começar a reconhecer e trabalhar em nós, né? A potência feminina que há em nós e como a gente tem acolhido isso. Para mim é um resumo assim do Turning Red, sabe? Não é só sobre as adolescentes, é sobre nós mulheres que já, né, estamos em outro momento de vida e continuamos abafando essa potência. Então eu acho que é algo também que a gente precisa, né, ter um olhar mais amoroso, ter um cuidado, e se não trabalhou ainda nada, né, nessa linhagem do feminino, buscar trabalhar. Existem hoje muitas práticas, né, que eu acho que valem a pena, né? então, pois é, no restinho, no finalzinho do filme, até mostra como que a vida continua para eles, né? Que, Aham. obviamente, é uma coisa mais idealizada para o filme, mas que a gente sabe que na vida real, às vezes aquilo leva mais tempo para as pessoas se acostumarem Sim, com o novo normal, com a sim, normalidade de agora. Então, assim, a gente tirando essa parte de que, obviamente, foi corrida no filme, existe um momento de adaptação, né? Então, a sim, aceitação, a May aceitando a si mesma, os pais da May aceitando a si mesmo, a avó, sim. as tias, então teve aquele momento, é, é, a quebra desse ciclo geracional que eles tinham, né? Todo mundo estava acostumado com aquilo. Então, você tem que Sim. viver de uma outra E forma agora. submetido, né? Eu Submetido. acho que é essa a palavra, né? Às vezes a gente está vivendo submetido a tradições, a situações que aconteceram lá atrás e que determinam o presente, mas que elas podem hoje ter outro significado e serem, de certa forma, modificadas no presente. Não modificar lá atrás, porque isso faz parte da história, mas modificar no presente, né? E a conclusão de que mostra também é a gente do filme para a gente tirar para a nossa vida é o equilíbrio que a gente encontra na família e na própria independência. Porque a Sim, May, isso foi o resultado que a gente vê no filme, né? A May encontrando aquele meio termo de saber lidar com a família e ter aquele é, momento de lidar com os ancestrais, com aquelas os cultos que eles faziam, aquela coisa toda, e ainda ter a independência dela, de ter a vida dela com as sim. amigas, de fazer o que ela queria, né? Ao mesmo tempo lidando com os dois. Então, eu gostei muito dessa ligação que fizeram no final, mostrando a gente essa mudança, né? Sim. E eu acho que voltando naquele assunto, né, Érica? É uma pessoa que vem de uma cultura muito diferente, que a gente chama, quando as pessoas têm esses rituais, as questões muito enraizadas, a gente fala que é um sistema familiar fechado. Eles têm muita dificuldade de se abrir para o novo. Então, por isso que geralmente eles convivem com pessoas da mesma nacionalidade, né, com as mesmas ideias, né, enfim, com as crenças que eles carregam. Por quê? Porque para eles é muito difícil conviver com o diferente. E aí você vê, né, que a mãe da May, ao se mudar para o Canadá, ela começou a ter contato com outras coisas, e a May também. Então, é o que você falou, ela foi ampliando a percepção dela de vida de uma maneira que talvez, né, as ancestrais não tiveram. Então, isso também propiciou para que ela conseguisse, né, fazer esse ajuste, como eu falei antes, entre quem ela é, né, que ela quer ser e quem ela pode vir a ser, mas sem desonrar, que é outra coisa importante para mim do filme. A gente honrar a ancestralidade, honrar pai e mãe, para mim esse é um ponto muito importante. Por quê? Quando a gente pensa em honrar pai e mãe, a gente tem a sensação de que a gente tem que fazer tudo que eles esperam ou desejam que a gente faça. E aí a gente precisa compreender isso. Honrar pai e mãe é fazer o melhor que a gente pode no dia de hoje com a vida que eles nos deram. Então, por mais que seja diferente do que eles esperam,
A gente, no nosso coração, né, a gente diz, eu estou fazendo tudo para honrar vocês. Então, não é Viver. contra você, É, não é contra você, é algo que vai ser saudável para mim e para minha vida. Então, também esse aqui é outro ensinamento maravilhoso. Porque quando eu descubro que eu posso honrar os meus pais, né, sendo quem eu sou, aí também esse embate ele cessa. Então, Turning Red é um filme que todo mundo eu- precisa assistir, né, exato. Érica? Mais de uma vez, assistam várias vezes. A gente que tem criança, né? A gente já assiste milhares de vezes, né? Cada vez uma Eu coisa já. fica mais clara, né? Exato. E a gente vai fazer leitura de outros também desenhos com os quais a gente sentiu essa conexão. E eu espero que vocês fiquem acompanhando a gente aí, que logo, logo tem mais um capítulo. E espero que vocês tenham gostado desse, porque para a gente foi muito especial e eu espero que tenha sido para vocês também. Sim, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca, lembra de mandar suas questões nos comentários. Se vocês tiverem perguntas, a gente quer saber o que que vocês querem, o que que vocês têm de dúvidas. A Amanda tá aí para responder esse tipo de coisa. E se vocês tiverem a ideia de algum filme para a gente fazer aqui, bota no comentário também. A gente quer ouvir sobre o que vocês têm para falar e esperamos que vocês estejam aqui da próxima vez também. Isso mesmo. Na próxima semana já tem mais um capítulo, né, Érica? Isso mesmo. Então, ótimo, queridos. Obrigada pela companhia e espero que tenha feito sentido aí para vocês, como fez pra gente, viu? Um grande abraço e até semana que vem. Beijo, tchau.